Antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Na guerra, o maior inimigo nem sempre está do outro lado da fronteira. Menos às vezes, ele caminha ao seu lado. Essa é a história de dois soldados, dois irmãos de batalha, que juntos enfrentaram o inferno do conflito e confiaram um no outro cegamente. O tenente Lucas Almeida e o sargento Rafael Monteiro formavam a dupla mais respeitada da Brigada de Operações Especiais, treinados para missões impossíveis. Eles se completavam no campo de batalha. Lucas era a estratégia fria, Rafael, a coragem explosiva. Durante anos, enfrentaram operações de alto risco, emboscadas e decisões que ninguém mais ousaria tomar. A confiança entre eles ia além da farda. Menos eram irmãos de alma, forjados no fogo e na lama das trincheiras. Mas o que os dois não sabiam é que o maior golpe não viria das balas inimigas menos, mas de dentro do próprio esquadrão. A missão que mudaria tudo começou em uma madrugada silenciosa, quando o rádio da base ecoou o alerta máximo. Inteligente confirmava movimentações hostis na fronteira norte, onde guerrilheiros financiados por potências estrangeiras desestabilizavam a região. O comando acionou as unidades de elite, e Lucas e Rafael estavam entre os primeiros designados para a infiltração. O objetivo era claro: atravessar território hostil, desarticular células inimigas e coletar informações cruciais para o alto escalão. A tensão era palpável, mas entre os dois prevalecia a confiança absoluta, menos como sempre fora. Eles já haviam saído vivos de situações piores, e juntos, acreditavam ser invencíveis, mesmo diante do impossível. O esquadrão foi mobilizado rapidamente. Candice Romans, rostos endurecidos pela guerra, olhos acostumados com a morte. O que ninguém imaginava era que entre eles havia um traidor, e a missão seria a armadilha perfeita. A travessia pela mata densa foi lenta e silenciosa. Cada passo calculado, cada respiração controlada. Lucas, com o mapa digital em mãos, liderava o grupo com precisão cirúrgica, os olhos atentos aos mínimos detalhes. Rafael cobria a retaguarda ao fio pranto, os sentidos em alerta como sempre fazia há anos. Os dois trocavam olhares rápidos, sinais silenciosos, a cumplicidade de quem já havia confiado a vida um ao outro inúmeras vezes. O terreno era traiçoeiro. Armadilhas, minas, vigilância inimiga e o perigo constante de emboscadas camufladas pela vegetação. Mas o que mais preocupava Lucas não estava do lado de fora. Menos eram as pequenas falhas internas, equipamentos sabotados, mapas trocados, comunicações interceptadas, sinais sutis de que algo estava errado no próprio esquadrão. E no fundo, um pressentimento frio começava a crescer. O inimigo estava mais perto do que imaginavam. Na segunda noite de avanço, o esquadrão se abrigou em uma clareira isolada, longe dos drones e das patrulhas inimigas. Enquanto os homens montavam o perímetro de segurança, Lucas e Rafael analisavam os dados coletados até ali. Algo não fechava, menos as informações de inteligência pareciam ter sido manipuladas, e as rotas sugeridas levavam direto para armadilhas. Rafael, desconfiado, sugeriu que alguém dentro do próprio comando poderia estar alimentando dados falsos. Lucas, pragmático, considerava essa hipótese, mas ainda relutava em acreditar em traição tão próxima. A amizade entre eles era inabalável, mas o clima no esquadrão estava estranho. Olhares desviados, sussurros, desconfianças. No silêncio da noite, cada soldado se tornava uma possível ameaça, e o peso da responsabilidade recaía sobre Lucas. Ele sabia que, como líder, teria que descobrir a verdade, ou todos pagariam o preço. Ao amanhecer, o esquadrão avançou pelas colinas, seguindo rotas alternativas e evitando pontos críticos. Mas mesmo com toda a cautela, caíram em uma emboscada brutal. Explosões, tiros e o caos tomaram conta da mata. O inimigo parecia saber exatamente onde estariam, como se tivessem sido guiados diretamente para a armadilha. Lucas liderou a reação com frieza. Rafael cobriu a retaguarda com ferocidade, e juntos, conseguiram conter o ataque. Mas a emboscada custou caro. 2 homens feridos, equipamentos destruídos, e a certeza de que havia vazamento de informações. A desconfiança se alastrava entre o esquadrão como veneno, e a lealdade, antes inabalável, começava a ruir. Lucas e Rafael se entreolharam em silêncio, sabendo que o maior inimigo ainda estava à espreita, menos, e era alguém em quem confiavam. O pior ainda estava por vir, e o que descobrissem poderia destruir não só a missão, mas a amizade entre eles. Nas horas seguintes, Lucas iniciou uma investigação discreta dentro do próprio esquadrão, atento a cada detalhe suspeito. Conferiu equipamentos, analisou mensagens criptografadas e cruzou dados que poderiam revelar o traidor. Rafael, e desconfiado, o acompanhava,
pronto para agir se a traição se confirmasse. Os dois interrogavam sutilmente os soldados, buscando incoerências, brechas e sinais de mentiras. Mas o traidor era astuto, operava nas sombras, manipulava informações sem deixar rastros evidentes. Enquanto isso, o alto comando pressionava por resultados menos a missão. Não podia falhar. Mesmo com o esquadrão rachando por dentro, a tensão transformava cada olhar em suspeita, cada palavra em armadilha, e o clima entre os soldados era de paranoia. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ou descobria a verdade logo, ou ninguém sairia vivo dali. O próximo destino era um vilarejo tomado por guerrilheiros, ponto estratégico para desestabilizar as forças inimigas. A operação seria delicada. Infiltrar-se, eliminar o comando rebelde e coletar provas das conexões com potências estrangeiras. Mas, antes de partir, Lucas descobriu algo que gelou o sangue. Menos mensagens codificadas interceptadas apontavam um traidor na equipe. Os dados indicavam movimentações do esquadrão sendo entregues ao inimigo em tempo real. O traidor, não apenas existia menos, estava ativo, sabotando cada passo, e provavelmente mataria todos se não fosse detido. Lucas compartilhou as informações com Rafael, e juntos, decidiram agir em segredo para não alertar o infiltrado. O plano era simples: isolar o vilarejo, executar a missão, e no caos, expor o traidor. Mas o que não sabiam era que a revelação seria muito mais dolorosa do que imaginavam. O ataque ao vilarejo foi rápido e violento, tiros cortando o ar, explosões ecoando entre as casas destruídas. Lucas liderava com precisão. Rafael cobria os flancos, e o esquadrão avançava com fúria, mas algo saiu errado. O inimigo parecia um passo à frente, antecipando movimentos e armadilhas. No caos do combate, 2 soldados caíram, e a suspeita de traição se confirmou com brutalidade. Após conquistar o vilarejo, Lucas e Rafael interrogaram prisioneiros, analisaram equipamentos e encontraram provas irrefutáveis. As mensagens interceptadas haviam partido de dentro do esquadrão, coordenando o inimigo em tempo real. O traidor estava entre eles, sorrindo, lutando e, possivelmente, matando ao lado dos companheiros o tempo todo. A missão estava comprometida, e a confiança entre os soldados, em ruínas. Com o vilarejo sob controle, Lucas organizou uma investigação sigilosa dentro do próprio esquadrão. Verificaram equipamentos, rastrearam sinais de comunicação e cruzaram dados confidenciais. O que descobriram os chocou profundamente. O traidor não era um soldado raso menos, mas alguém próximo. Rafael, olhando os registros, percebeu o nome, que aparecia nas mensagens interceptadas, e seu rosto empalideceu. Era alguém que confiavam, alguém que juraram proteger, alguém que dividira trincheiras e confidências com eles. Lucas sentiu o mundo girar menos. A traição não era apenas militar, era pessoal, cruel e devastadora. O que estava prestes a ser revelado não destruiria apenas o esquadrão. Destruiria o vínculo entre irmãos de guerra, e a lealdade que os mantinha vivos estava prestes a ser rasgada de forma irreparável. Na noite silenciosa após a operação, Lucas e Rafael confrontaram a verdade amarga e inescapável. O traidor era um deles, alguém próximo, alguém que havia partilhado missões, medos e vitórias. A lealdade, que sempre foi a base de tudo, agora estava contaminada pela mentira e pela traição. Os dois sabiam que, dali em diante, nada seria como antes. Menos a confiança fora quebrada, o esquadrão estava em pedaços. Lucas sentia o peso do comando mais do que nunca, e Rafael, o gosto amargo da decepção. A amizade, construída no fogo da guerra, estava ruindo sob o peso da verdade. O traidor ainda respirava entre eles. Sorria, planejava menos, e caberia aos dois decidir o destino dele. O que estava por vir seria mais brutal do que qualquer campo de batalha. Menos seria uma guerra dentro do próprio peito. A madrugada caiu pesada sobre o acampamento improvisado, e o esquadrão mergulhou em um silêncio desconfiado e sufocante. Ninguém falava abertamente sobre o traidor, mas os olhares atravessavam o escuro como lâminas afiadas. Lucas, com um semblante endurecido, e Rafael, ainda digerindo a dor da descoberta, arquitetavam os próximos passos. Sabiam que não podiam agir precipitadamente. O inimigo interno era astuto, e qualquer erro seria fatal. Enquanto os soldados dormiam com o dedo no gatilho, Lucas revisava as provas cruzando deiras, horários e comunicações interceptadas. Rafael, do lado de fora, vigiava o perímetro. Mas o maior inimigo estava a poucos metros, misturado aos próprios companheiros. A confiança, antes absoluta, agora era uma ruína silenciosa.
e o esquadrão inteiro respirava tensão e paranoia. O que antes era um grupo unido pela guerra, agora era um barril de pólvora prestes a explodir. Nas primeiras horas da manhã, o rádio emitiu uma mensagem codificada que confirmou os piores medos de Lucas e Rafael. A inteligência havia interceptado novos sinais do traidor, e o comando exigia ação rápida e cirúrgica. O esquadrão deveria seguir para a Zona Alfa, onde supostamente haveria um depósito de armas inimigas a ser destruído. Mas as informações secretas, o real objetivo do traidor era conduzí-los direto para uma emboscada final. Lucas sabia que precisava inverter o jogo, fingir seguir o plano e virar a armadilha contra o traidor. A tensão entre ele e Rafael era palpável, mas o vínculo forjado na guerra os mantinha focados no objetivo. Entre eles, pairava o fantasma da decepção, menos como alguém tão próximo poderia ter traído tudo o que juraram defender, mas no campo de batalha, o luxo dos sentimentos precisava ser sufocado menos. A prioridade era sobreviver e neutralizar o inimigo. Enquanto o esquadrão marchava pela zona de conflito, Lucas observava cada movimento, cada expressão, buscando sinais reveladores. Rafael, por sua vez, monitorava o canal de comunicação, atento a qualquer tentativa de contato suspeito. O traitor continuava disfarçado entre eles, operando nas sombras, esperando o momento certo para agir. Mas o que o traidor não sabia era que agora Lucas e Rafael estavam um passo à frente. A estratégia era simples: expor o inimigo em território controlado, onde pudessem isolar e capturá-lo sem comprometer a equipe. A tensão corroía os nervos de todos, e até os soldados mais experientes começavam a desconfiar uns dos outros. Naquele ambiente de suspeita e perigo iminente, a lealdade era testada ao extremo, e a verdade estava prestes a emergir. Mas Lucas sentia no peito que o que descobriria seria muito pior do que imaginava. Ao anoitecer, o esquadrão montou base em uma antiga fábrica abandonada, o ponto final, antes do suposto ataque, a Zona Alfa. O local, envolto em escombros e silêncio, servia como o palco perfeito para a revelação final. Enquanto o esquadrão se revezava em turnos de guarda, Lucas e Rafael colocaram o plano em ação. Armaram dispositivos de vigilância, interceptaram comunicações e prepararam o cerco para quando o traidor cometesse o próximo erro. As horas se arrastavam como uma tortura. Cada estalo no rádio, cada passo no concreto, aumentava a tensão. E então, pouco depois da meia-noite, o sinal esperado chegou. Uma mensagem codificada enviada do interior da própria base. Lucas e Rafael se entreolharam, o sangue gelando nas veias. O traidor estava ali, agindo naquele exato momento. Era chegada a hora de descobrir o rosto por trás da máscara. Seguindo o sinal rastreado, Lucas e Rafael avançaram silenciosamente pelos corredores escuros da fábrica. Cada passo ecoava como um disparo, e o medo de confirmar a suspeita corroía suas entranhas. Mas nada os preparou para o que encontraram. O traidor era Gabriel Torres, um veterano de confiança, amigo de infância de Rafael. A revelação caiu, como uma bomba, misturando choque, raiva e uma profunda sensação de traição pessoal. Gabriel, com o comunicador ainda na mão, congelou ao ser pego, os olhos arregalados entre culpa e frieza. Rafael sentiu o mundo girar. As memórias das missões juntos, as promessas, tudo desmoronando em segundos. Lucas manteve a arma firme, o olhar endurecido, mas no fundo, o que via ali era a ruína da amizade. A guerra não destruía apenas corpos, destruía laços, corações e a última esperança de confiança. Gabriel tentou justificar o injustificável, argumentando que havia sido forçado, chantageado, que suas opções eram limitadas. Falou sobre ameaças à família, promessas de proteção e um sistema podre que o havia empurrado para o lado inimigo. Mas as palavras soavam ocas. E Rafael lutava para não explodir de raiva, lembrando das vidas perdidas pela traição. Lucas, frio e calculista, sabia que as emoções precisavam ser controladas. O protocolo exigia prisão imediata e interrogatório. Mas ali, entre três amigos de guerra, o protocolo era apenas uma formalidade diante da devastação moral. O traidor não era um estranho, era um irmão de farda, alguém em quem confiaram a própria vida. A guerra era cruel, mas o que ela fazia com as relações humanas era ainda mais impiedoso. E naquele momento, Lucas e Rafael enfrentavam a mais amarga das batalhas, menos a do coração contra o dever. O retorno ao comando foi tenso e silencioso. Gabriel algemado, o esquadrão em choque e a missão oficialmente comprometida. O comando recebeu o traidor com frieza, iniciando uma investigação que se estenderia por semanas. Enquanto isso, Lucas e Rafael eram interrogados, avaliados e pressionados por superiores desconfiados e políticos militares. A amizade entre os dois, antes inabalável, agora estava rachada,
marcada pela sombra da traição de Gabriel. Rafael, abalado, questionava tudo menos as missões, o comando, os valores em que sempre acreditou. Lucas, endurecido, tentava manter o foco, mas as cicatrizes internas eram profundas demais para ignorar. O esquadrão, outrora unido, estava fragmentado, e o espírito de camaradagem se perdera entre as suspeitas. A guerra seguia lá fora, mas dentro deles, o verdadeiro campo de batalha estava apenas começando. Semanas se passaram, e a notícia da traição de Gabriel se espalhou como um vírus dentro das Forças Armadas. O esquadrão foi remanejado, investigações se multiplicaram, e Lucas e Rafael carregavam o peso da desconfiança. Mesmo inocentes, estavam marcados menos como confiar novamente quando o inimigo havia dormido ao lado deles. Rafael se afastou emocionalmente, mergulhado em culpa, raiva e um sentimento de impotência esmagador. Lucas tentava manter o profissionalismo, mas as noites em claro e as lembranças do olhar de Gabriel o assombravam. O comando pressionava por novas missões, mas o clima entre os soldados era de desconfiança e medo. A guerra seguia, indiferente aos dilemas internos, exigindo que todos voltassem ao campo, mesmo quebrados por dentro, mas algo dentro de Lucas dizia que a história de Gabriel ainda estava longe do fim. Em uma reviravolta inesperada, o comando descobriu que Gabriel não havia agido sozinho. O esquema era muito maior. A investigação revelou uma rede de agentes infiltrados, corrupção interna e alianças obscuras dentro das próprias forças armadas. O caso de Gabriel era apenas a ponta do iceberg, e o verdadeiro inimigo permanecia nas sombras, intocado. Lucas e Rafael foram convocados para integrar uma forca-tarefa secreta, destinada a caçar os verdadeiros mentores da traição. A missão era clandestina, perigosa e emocionalmente devastadora, exigindo que encarassem tudo o que mais temiam. Rafael hesitou, o coração ainda sangrando, mas sabia que fugir não era opção. O dever falava mais alto. Lucas, determinado, sabia que era a única forma de salvar o que restava da honra e da lealdade. E assim, juntos novamente, partiram para a missão final, onde descobririam que o inimigo estava muito mais próximo do que imaginavam. Enquanto atravessavam as fronteiras do território hostil, Lucas e Rafael carregavam mais do que armas e equipamentos. Carregavam cicatrizes, mágoas, decepções e a dolorosa certeza de que, na guerra, ninguém é intocável. A amizade entre eles, embora abalada, era a única âncora diante do caos iminente. O inimigo estava por toda parte, escondido atrás de uniformes, documentos e rostos familiares. A caçada pelos traidores os levaria aos bastidores mais podres do sistema militar, onde as regras não existiam. Lucas sabia que, dessa vez, não haveria espaço para inocência ou lealdade cega menos. Só os mais fortes sobreviveriam. E Rafael, mesmo com o coração partido, sabia que precisava enfrentar seus próprios fantasmas se quisesse vencer. A guerra continuava e dentro dela, a batalha mais brutal era aquela travada contra si mesmo. A infiltração no território inimigo foi apenas o começo da missão mais arriscada que Lucas e Rafael encarariam juntos, com a força-tarefa secreta, reduzida a poucos homens de confiança. O peso da operação recaía quase todo sobre eles. O objetivo era claro: identificar e eliminar os mentores da rede de traição, infiltrada nas próprias fileiras, mas a cada quilômetro avançado, a sensação de estar sendo observados acompanhava como uma sombra silenciosa documentos interceptados. Revelavam nomes, códigos e localizações de agentes duplos escondidos nas zonas de conflito, mas também deixavam claro algo mais. Alguém de alto escalão os monitorava de perto e queria silenciá-los. Lucas, sempre atento aos detalhes, sabia que a linha entre aliados e inimigos agora era praticamente invisível. E Rafael, mesmo carregando as feridas emocionais da traição de Gabriel, estava pronto para lutar até o fim, em uma base improvisada no coração da zona neutra. Lucas e Rafael se reuniram com um velho contato de inteligência. Era Sofia Ribeiro, analista de campo, especialista em redes de espionagem e, para surpresa de Rafael, um antigo amor mal resolvido, o reencontro foi tenso, misturando a formalidade da missão com o peso de um passado não superado. Sofia trouxe informações cruciais. Os mandantes da rede traidora estavam ligados diretamente ao Comando Central General Costerro, respeitado e idolatrado. Era um dos principais suspeitos de encobrir e financiar os traidores. A revelação caiu como uma bomba, corroendo o que restava de confiança nas estruturas militares. Lucas, pragmático, sabia que confrontar o general significava declarar guerra ao próprio sistema, mas Rafael, tomado pela raiva e pela necessidade de justiça, estava disposto a ir até o fim, menos custasse o que custasse. Trio arquitetou o plano com precisão cirúrgica.
infiltrar-se na base avançada de comando e coletar provas irrefutáveis. Mas para isso, precisariam atravessar território controlado por mercenários, sabotadores e forças clandestinas ligadas ao general. A cada passo, o perigo se intensificava, e a linha entre missão e suicídio se tornava tênue. Sofia, fria e eficiente, dominava as comunicações. Enquanto Lucas elaborava as rotas e estratégias de infiltração, Rafael, dividido entre o dever e o turbilhão emocional, se tornava a força bruta e o elo frágil da equipe, a lembrança de Gabriel. As mentiras, o olhar frio do amigo preso ainda o assombravam nas noites em claro. Mas agora, o inimigo era maior, mais poderoso e muito mais próximo do que podiam imaginar, e a missão se tornava, mais do que nunca, uma questão de honra menos, ou de vingança. A entrada na base avançada foi um espetáculo de adrenalina e precisão, onde cada erro significava morte certa, com documentos falsos, identidades forjadas e nervos de aço. O trio se infiltrou, como se fossem parte do comando, lá dentro. A podridão era ainda mais evidente. Informações manipuladas, operações fantasmas e agentes corruptos em cada corredor. Sofia hackeava os sistemas. Lucas coletava os dados e Rafael, de olho nas saídas, vigiava os rostos conhecidos e, entre eles, um rosto inesperado e perturbador surgiu. Gabriel Torres, o traidor. Agora a serviço dos corruptos, o impacto foi imediato. Um golpe no estômago, misturando raiva, confusão e uma ponta doentia de nostalgia. Gabriel, Land da tela, trajando uniforme novo e ostentando o olhar frio de quem escolheu o lado errado. A traição, que antes parecia pessoal, agora revelava sua verdadeira face. Política, militar e impiedosa. Lucas conteve Rafael, evitando que a fúria explodisse antes da hora e comprometesse a missão. Mas dentro do sargento, o ódio fervia como um vulcão prestes a romper. Sofia, pragmática, lembrava-os do foco. As provas eram mais importantes do que uma vingança impulsiva. Nos arquivos da base, encontraram gravações, documentos e conexões que comprovavam o envolvimento do general Castanho. As provas revelavam um esquema bilionário de desvio de manipulação de operações e venda de informações ao inimigo. Gabriel era apenas um peão, assim como tantos outros, manipulados ou comprados por ambição ou medo. Mas mesmo peões podem destruir tudo, e Gabriel estava prestes a fazê-lo. Caso não fossem rápidos, com os dados coletados, o trio precisava sair dali, vivos menos antes que o alarme soasse. O alarme, no entanto, soou antes do previsto. Gabriel, ao notar a presença dos antigos companheiros, alertou os seguranças. O caos tomou conta da base. Sirenes, tiros e soldados mobilizados para caçar os intrusos. Lucas guiava o trio por passagens secundárias, enquanto Sofia manipulava os sistemas para criar distrações. Rafael, dividido entre o dever e o desejo de confrontar Gabriel, avançava com o coração em chamas. A perseguição foi implacável, e as chances de escapar diminuíam a cada corredor percorrido. Mas Lucas, estrategista nato, encontrou a brecha. Uma rota de evacuação subterrânea, usada para transporte de armamentos, era arriscado, estreito e perigoso, mas era a única saída. Se quisessem sobreviver, e naquele momento, entre a vida e a morte, as diferenças e mágoas precisavam ser deixadas de lado. O túnel subterrâneo os conduziu até o perímetro externo da base, mas a paz durou pouco. Gabriel e um grupo de mercenários os aguardavam do lado de fora, cercando-os como caçadores à espreita. O reencontro final foi inevitável. O olhar entre Rafael e Gabriel carregava anos de amizade destruída e dor acumulada. Lucas, atento, analisava as opções, enquanto Sofia mantinha os dados protegidos. Ciente de que aquilo era maior do que todos ali, Gabriel ofereceu uma saída, a vida deles em troca dos arquivos e do silêncio eterno. Mas a resposta de Rafael foi uma rajada certeira. Iniciando o confronto inevitável, o tiroteio foi brutal, cada disparo carregando o peso das escolhas e das traições, e no final, apenas um dos dois sairia vivo. E o preço da vitória seria alto. A troca de tiros terminou com Gabriel ferido, caído no chão. O olhar derrotado e vazio. Rafael, ofegante e sangrando, se aproximou, o coração dividido entre o alívio e a tristeza devastadora. O antigo amigo, agora traidor condenado, sussurrou palavras amargas sobre o sistema, a corrupção e o quanto todos eram peças descartáveis. Lucas chegou, armas abaixadas, o semblante carregado de cansaço e desilusão. Sofia ao fundo preparava o envio dos arquivos, garantindo que o mundo soubesse a verdade. Custasse o que custasse. Gabriel, com o último fio de vida,
tentou justificar suas escolhas, mas o olhar de Rafael foi implacável na guerra. Havia erros que não podiam ser apagados, e traição era um deles. Com o último suspiro de Gabriel, o ciclo se encerrava menos, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre. Do Volta e Beis, as provas vazadas provocaram um terremoto político e militar sem precedentes. O general Castanho foi preso, dezenas de oficiais caíram, e o esquema de corrupção finalmente veio à tona. Mas para Lucas, Rafael e Sofia, a vitória tinha um gosto amargo e silencioso. O preço da verdade foi alto demais. Amizades destruídas, confiança despedaçada, e a certeza de que a guerra jamais termina. Rafael, embora aliviado, carregava o peso da perda de Gabriel como uma ferida aberta. Lucas, endurecido, sabia que o jogo do poder continuaria. Apenas com rostos diferentes, Sofia, fria e pragmática, retornou ao trabalho, mas algo nos olhos dela revelava o quanto aquela missão a marcou. E entre eles, o vínculo reconstruído era frágil, mas talvez a única esperança em um mundo corrompido. Meses se passaram, e a rotina militar retomou seu ritmo cruel e implacável. Lucas e Rafael, embora marcados pelos acontecimentos, continuavam servindo. Agora mais cautelosos e experientes, Sofia seguia na inteligência, observando o jogo de sombras se reconfigurar como um tabuleiro viciado. A guerra não acabou. Menos apenas mudou de rosto, de tática e de discurso. Mas no fundo, algo permaneceu. A certeza de que, mesmo diante da traição, da dor e do sistema podre, ainda havia espaço para a honra, entre os escombros da lealdade destruída. O vínculo entre Lucas e Rafael, mesmo remendado, sobrevivia. E enquanto o próximo conflito se desenhava no horizonte, eles sabiam que lutar lado a lado era a única opção. Na guerra, não existe final feliz menos, mas às vezes, sobreviver e não desistir já é vitória suficiente.